Olá, corajosos e corajosas! Sejam muito bem-vindos ao Mentes Corajosas, um podcast sobre ansiedade para te ajudar a viver com liberdade e leveza. Aqui você encontra acolhimento, reflexão e uma verdadeira caixa de ferramentas para usar sempre que precisar. Juntos, vamos transformar medo em movimento e destravar a sua vida. Sou Elaine Moraes, psicóloga especialista em ansiedade. E hoje eu vou deixar aqui um episódio para você entender mais sobre os transtornos de ansiedade. Espero que te ajude de alguma forma. A ansiedade afeta todo o seu ser. É uma reação fisiológica, comportamental e psicológica de uma vez só. No nível fisiológico, a ansiedade pode incluir reações corporais, como batimentos cardíacos rápidos, tensão muscular, náuseas, boca seca ou sudorese. No nível comportamental, pode sabotar a sua capacidade de agir, expressar-se ou lidar com certas situações cotidianas. No nível psicológico, a ansiedade é um estado subjetivo de apreensão e de inquietação. Em sua forma mais extrema, ela pode fazer você se sentir desapegado de si mesmo e até mesmo com medo de morrer ou enlouquecer. O fato de que a ansiedade pode te afetar nos níveis fisiológico, comportamental e psicológico tem implicações importantes para suas tentativas de recuperação. Para se recuperar de um transtorno de ansiedade, nós devemos intervir em todos os 3 níveis para reduzir a reatividade fisiológica, eliminar o comportamento de esquiva, mudar interpretações subjetivas ou diálogo interno que perpetuam um estado de apreensão e preocupação. A ansiedade pode aparecer de diferentes formas e em diferentes níveis de intensidade. Pode variar de uma mera pontada de desconforto a um ataque de pânico total, marcado por palpitações cardíacas, desorientação e terror. A ansiedade que não está ligada a nenhuma situação em particular que surge do nada é chamada de ansiedade flutuante, ou, em casos graves, um ataque de pânico espontâneo. A diferença entre um episódio de ansiedade flutuante e um ataque de pânico espontâneo se dá pela presença de 4 ou mais dos seguintes sintomas ao mesmo tempo: falta de ar, palpitações cardíacas, que são batimentos cardíacos rápidos ou irregulares, tremor ou agitação, sudorese, sufocamento, náuseas ou desconforto abdominal, dormência, tontura ou instabilidade, sentimento de estar fora de contato consigo mesmo, ondas de calor ou calafrios, medo de morrer, medo de enlouquecer ou perder o controle. Se sua ansiedade surge apenas em resposta a uma situação específica, ela é chamada de ansiedade situacional ou ansiedade fóbica. A ansiedade situacional é diferente do medo cotidiano, pois tende a ser desproporcional ou irrealista. Se você tem uma apreensão desproporcional sobre dirigir em rodovias, ir ao médico ou confrontar seu cônjuge, isso pode se qualificar como ansiedade situacional. A ansiedade situacional se torna fóbica quando você realmente começa a evitar a situação. Se você desistir de dirigir em rodovias, ir ao médico ou confrontar seu cônjuge completamente. Em outras palavras, a ansiedade fóbica é a ansiedade situacional, que inclui a evitação persistente da situação. Muitas vezes, a ansiedade pode ser causada apenas por pensar em uma situação específica.
quando você se sente angustiado com o que pode acontecer ou se tiver de enfrentar uma de suas situações fóbicas. Você está experimentando o que é chamado de ansiedade antecipatória. Em suas formas mais leves, a ansiedade antecipatória é indistinguível da preocupação comum. Contudo, às vezes, a ansiedade antecipatória se torna intensa o suficiente para ser chamada de pânico antecipatório. Há uma diferença importante entre a ansiedade espontânea ou pânico e a ansiedade antecipatória ou pânico. A ansiedade espontânea tende a surgir do nada, atinge um nível alto muito rápido e depois diminui gradualmente. O pico geralmente é atingido dentro de 5 minutos, seguido de um período de redução gradual de 1 hora ou mais. A ansiedade antecipatória, por outro lado, tende a se acumular mais gradualmente, em resposta a se encontrar ou simplesmente pensar em uma situação ameaçadora e geralmente diminui rapidamente. Você pode entrar em um frenesi de preocupação sobre algo por 1 hora ou mais e, em seguida, deixar de lado a preocupação enquanto encontra outra coisa para ocupar a sua mente. Sentir ansiedade é inevitável nos dias de hoje. E é importante perceber que existem muitas situações que surgem na vida cotidiana em que é apropriado e razoável reagir com alguma ansiedade. Se você não sentisse algum grau de ansiedade em resposta aos desafios da sua vida no dia a dia, que envolve perda ou fracasso em potencial, algo com certeza estaria errado. Fazer exercícios físicos, alguns exercícios de respiração, relaxamento e bons hábitos alimentares em sua vida diária, além de prestar atenção no seu diálogo interior, aquela voz interior, as crenças que estão equivocadas, prestar atenção em seus sentimentos, prestar atenção na assertividade e na sua autoestima, podem contribuir para tornar sua vida mais equilibrada e menos ansiosa, independente da natureza e da extensão dessa ansiedade que você está lidando. O que diferencia os transtornos de ansiedade para uma ansiedade normal são os seguintes: os transtornos de ansiedade geralmente é muito mais intensa, por exemplo, ataques de pânico, dura mais tempo, ansiedade que pode persistir por meses ou mais, em vez de desaparecer após uma situação estressante, e também pode levar a fobias que interferem em sua vida. Vou relatar agora alguns casos com nomes fictícios de pacientes, nomes criados, para não constranger nenhum paciente, para você entender melhor os transtornos de ansiedade. Paula acorda de repente quase todas as noites, algumas horas depois de dormir, com um aperto na garganta, o coração acelerado, tontura e medo de morrer. Embora ela esteja tremendo por toda parte do corpo, ela não tem ideia do porquê. Depois de muitas noites se levantando e andando de um lado para o outro na sala de estar, na tentativa de se controlar, ela decide ir ao médico para descobrir se algo está errado com seu coração. Outro caso é de Cíntia, uma secretária médica, tem sofrido ataques como os de Susan, uma colega de trabalho. Ela não apenas teme perder o controle sobre si mesma, mas também teme o que os outros poderiam pensar dela se isso acontecesse. Ela tem evitado entrar em qualquer tipo de loja
que não seja a que está acostumada a ir, a menos que seu namorado esteja com ela. Ela também precisou sair de restaurantes e cinemas durante encontros. Agora ela está começando a se perguntar se consegue lidar com seu trabalho. Ela tem se esforçado para ir trabalhar e depois de alguns minutos entre seus colegas de escritório, ela começa a temer que esteja perdendo o controle de si mesma. De repente, ela sente como se tivesse que sair. Mauro tem uma posição responsável como engenheiro de software, mas sente que é incapaz de avançar devido à sua incapacidade de contribuir em reuniões de grupo. É quase mais do que ele pode suportar, apenas assistir às reuniões, muito menos oferecer suas opiniões. Ontem, o seu chefe perguntou se ele estaria disponível para fazer uma apresentação. Nesse ponto, Mauro ficou extremamente nervoso e com a língua presa, e saiu da sala gaguejando que avisaria seu chefe sobre a apresentação no dia seguinte. Em particular, ele pensou em renunciar. Rogério está tão envergonhado com um medo peculiar que teve nos últimos meses que não pôde contar a ninguém, nem mesmo a sua esposa. Enquanto dirige, ele é frequentemente tomado pelo medo de ter atropelado alguém ou talvez um animal, mesmo que não haja nenhum baque sugerindo que algo assim tenha acontecido. Ele sente muito medo e tem que fazer toda a rota que ele já tinha feito antes para ter certeza absoluta que não atropelou nenhum animal e nem ninguém. Na verdade, sua paranoia por ter atingido alguém se tornou tão forte que ele precisou refazer a rota 3 ou 4 vezes para se assegurar de que nada aconteceu. Rogério é um profissional bem-sucedido e se sente totalmente humilhado por sua compulsão em verificar. Ele está começando a se perguntar se está ficando louco. Todos esses casos dessas pessoas que relatei, todos confrontados com a ansiedade. Só que não é uma ansiedade comum. Suas experiências diferem em 2 aspectos fundamentais da ansiedade normal que as pessoas experimentam em resposta à vida cotidiana. Em primeiro lugar, a ansiedade deles ficou fora de controle. Em cada caso, o indivíduo sente-se impotente para direcionar o que está acontecendo. Essa sensação de impotência, por sua vez, cria ainda mais ansiedade. Em segundo lugar, a ansiedade está interferindo no funcionamento normal de suas vidas. O sono de um deles é interrompido, do outro pensam que podem perder o emprego, do outro perdeu a capacidade de dirigir de maneira eficiente. E isso tudo ilustra 4 tipos de transtorno de ansiedade: transtorno de pânico, agorafobia, fobia social e transtorno obsessivo-compulsivo. O transtorno de pânico é caracterizado por episódios súbitos de apreensão aguda ou medo intenso que ocorrem do nada, sem qualquer causa aparente. O pânico intenso geralmente não dura mais do que alguns minutos, mas em casos raros podem retornar em ondas por um período de até 2 horas. Durante o pânico em si, qualquer um dos seguintes sintomas podem ocorrer: falta de ar ou sensação de sufocamento, palpitações cardíacas, batimento cardíaco acelerado, tontura, desequilíbrio ou desmaio, tremor ou agitação, sensação de asfixia, sudorese, náuseas ou desconforto abdominal,
sentimento de irrealidade, como se você não estivesse todo ali, que é a despersonalização, dormência ou formigamento nas mãos e nos pés, ondas de calor e frio, dor ou desconforto no peito, medo de enlouquecer ou perder o controle e medo de morrer. Agorafobia significa medo de espaços abertos. No entanto, a essência da agorafobia é o medo de ataques de pânico. Se você sofre de agorafobia, tem medo de estar em situações das quais a fuga pode ser difícil, ou nas quais a ajuda pode não estar disponível. Se de repente tiver um ataque de pânico, você pode evitar supermercados ou rodovias, por exemplo, não tanto devido às suas características inerentes, mas porque essas são situações das quais escapar pode ser difícil ou embaraçoso em caso de pânico. O medo do constrangimento desempenha um papel fundamental. A maioria dos agorafóbicos teme não apenas ter ataques de pânico, mas o que as outras pessoas vão pensar se os virem tendo um ataque de pânico. É comum que os agorafóbicos evitem uma variedade de situações, e algumas mais comuns incluem lugares públicos lotados, como mercados, lojas de departamento ou restaurantes, lugares fechados, como túneis, pontes, teatros ou cadeira do cabeleireiro, transporte público, como trens, ônibus, metrôs ou aviões, ficar na fila ou estar no meio de uma multidão e estar em casa sozinho. O transtorno de ansiedade social, também conhecido como fobia social, é um dos transtornos de ansiedade mais comuns. Ele envolve o medo de constrangimento ou humilhação em situações em que você está exposto aos outros. Esse medo é muito mais forte do que a ansiedade normal, que na maioria das pessoas não fóbicas experimenta em situações sociais ou de desempenho. Normalmente é tão forte que faz você evitar a situação completamente, embora algumas pessoas com fobia social suportem situações sociais, ainda que com considerável ansiedade. Normalmente, sua preocupação é que você diga ou faça algo que os faça, ou melhor, que faça os outros o julgarem como ansioso, fraco, louco ou estúpido. Isso inclui apenas mostrar sintomas físicos de ansiedade, como ficar vermelho, o rosto vermelho, ou suar. Sua preocupação geralmente é desproporcional à situação, e você reconhece que é excessiva. Para ser diagnosticado com um transtorno de ansiedade social, o medo deve ter sido persistente por pelo menos 6 meses e está associado a um aumento de probabilidade de abandono escolar, a diminuição da satisfação e da produtividade no local de trabalho, a um menor nível socioeconômico e geralmente uma pior qualidade de vida. A fobia social mais comum é o medo de falar em público. Na verdade, essa é a mais comum de todas as fobias, afetando artistas, palestrantes, pessoas cujos trabalhos exigem que elas façam apresentações e alunos que precisam falar em aula. A fobia de falar em público afeta uma grande porcentagem da população e é igualmente prevalente entre homens e mulheres. Outras fobias sociais comuns incluem medo de participar de reuniões e de qualquer ambiente de grupo, medo de ser julgado pelos outros, medo de ficar vermelho, rosto vermelho ou tremer em situações públicas, medo de se engasgar ou derramar alimentos enquanto come em público, medo de ser observado no trabalho, medo de usar banheiros públicos, medo de escrever ou assinar documentos na presença de outras pessoas, medo de multidões, medo de fazer exames, medo de falar com estranhos,
medo de ficar ansioso perto de grupos de pessoas ou de conversar com elas. Agora eu vou falar um pouco sobre a fobia específica. Uma fobia específica normalmente envolve um forte medo e a evitação de um determinado tipo de objeto ou situação. Não há ataques de pânico espontâneos e não há medo de ataques de pânico como na agorafobia. Também não há medo de humilhação ou constrangimento em situações sociais como na fobia social. No entanto, a exposição direta ao objeto ou à situação temida pode provocar uma reação de pânico. Com fobia específica, o medo é sempre desproporcional ao perigo realista, representado pelo objeto ou pela situação. Normalmente, o medo e a evitação são fortes o suficiente para interferir em sua rotina normal, no trabalho ou nos relacionamentos e causar sofrimento significativo por um período de 6 meses ou mais. Mesmo que você reconheça suas irracionalidades, uma fobia específica pode causar uma ansiedade considerável. Entre as fobias mais comuns estão fobias de animais, acrofobia, que é o medo de altura, fobia de elevador, fobia de avião, fobia de médico ou dentista, fobia de trovões ou relâmpagos, fobia por lesão sanguínea, fobia de doença hipocondria. Temos também o transtorno de ansiedade generalizada, o TAG, que é caracterizado por ansiedade crônica que persiste por pelo menos 6 meses, mas não é acompanhada por ataques de pânico, fobias ou obsessões. Você simplesmente experimenta ansiedade e preocupação persistentes sem as características complicadoras de outros transtornos de ansiedade. Para receber um diagnóstico de TAG, sua ansiedade e preocupação devem se concentrar em 2 ou mais circunstâncias estressantes da vida, como finanças, relacionamentos, saúde, problemas de trabalho ou desempenho escolar. Na maioria dos dias, durante um período de 6 meses. Se você está lidando com TAG, é comum ter muitas preocupações e gastar muito do seu tempo se preocupando, mas você acha difícil exercer muito controle sobre sua preocupação. Além disso, a intensidade e a frequência da preocupação são sempre desproporcionais à probabilidade real de os eventos temidos acontecerem. Além da preocupação frequente e difícil de controlar, o transtorno de ansiedade generalizada envolve ter pelo menos 3 dos 6 sintomas a seguir, com alguns sintomas presentes na maior parte dos dias nos últimos 6 meses. Tensão, sentindo-se tenso, estar facilmente cansado, dificuldade de concentração, inquietação, irritabilidade, tensão muscular, dificuldades com o sono, dificuldades em controlar a preocupação. Embora não existam fobias específicas associadas ao TAG, o transtorno de ansiedade generalizada, uma visão proposta por Aaron Beck e Gary Emery, 2005, sugere que o transtorno é sustentado por medos básicos, de natureza mais ampla do que fobias específicas, tais como medo de perder o controle, medo de não ser capaz de lidar com a situação, medo do fracasso, medo de rejeição ou abandono e medo da morte e de doença. Agora eu vou falar sobre o transtorno obsessivo-compulsivo. O TOC é descrito em um capítulo separado no manual DSM-5 de transtornos psiquiátricos, além de outros transtornos de ansiedade. Ele está listado com outros transtornos do espectro obsessivo-compulsivo, como transtorno dismórfico corporal, que é a percepção distorcida do corpo, tricotilomania, que são os transtornos de arrancar o cabelo,
transtorno de acumulação, escoriação, que é o transtorno de arrancar a pele, e toque induzido por substância/medicação. A colocação do toque, bem como dos transtornos do espectro do toque, em um capítulo próprio, é baseada em certas diferenças neurobiológicas nas causas do toque em relação a outros transtornos de ansiedade. Algumas pessoas, naturalmente, tendem a ser mais limpas, arrumadas e ordenadas do que outras. Essas características podem ser úteis em muitas situações, tanto no trabalho quanto em casa. No toque, no entanto, elas são levadas a um grau extremo e perturbador. Pessoas obsessivo-compulsivas podem passar muitas horas limpando, arrumando, verificando ou ordenando, a ponto de essas atividades interferirem em outros aspectos de suas vidas. As obsessões são ideias, pensamentos, imagens ou impulsos recorrentes que aparecem sem sentido, mas que continuam a invadir sua mente. Exemplos comuns incluem imagens recorrentes de violência, pensamentos de cometer violência contra outra pessoa, medo de deixar as luzes acesas ou o fogão ligado, ou talvez deixar a porta destrancada, ou medo de contaminação por germes ao tocar maçanetas, interruptores de luz, banheiros e outras coisas. Você reconhece que esses pensamentos ou medos são irracionais e tenta suprimi-los, mas eles continuam a invadir sua mente por horas, dias, semanas ou mais. Esses pensamentos ou imagens não são preocupações excessivas sobre problemas da vida real e geralmente não estão relacionados a nenhum problema da vida real. As compulsões são comportamentos ou rituais que você realiza para dissipar a ansiedade trazida pelas obsessões. Por exemplo, você pode lavar as mãos várias vezes para dissipar o medo de ser contaminado. Verificar o fogão repetidamente para ver se ele está ligado ou desligado. Pedir e organizar as coisas de uma maneira definida ou olhar continuamente no espelho retrovisor enquanto dirige para aliviar a ansiedade por imaginar ter atingido alguém. Você percebe que esses rituais não são razoáveis, mas se sente compelido a realizá-los para afastar a ansiedade associada à sua obsessão em particular. O conflito entre o seu desejo de se libertar do ritual compulsivo e o desejo irresistível de realizá-lo é uma fonte de ansiedade, vergonha e até mesmo desespero. Você pode, às vezes, parar de lutar com suas compulsões e se entregar inteiramente a elas, às vezes também. As obsessões podem ocorrer por si mesmas sem necessariamente serem acompanhadas por compulsões. Na verdade, cerca de 20% das pessoas que sofrem de toque só têm obsessões, e estas muitas vezes giram em torno de medos de causar danos a um ente querido ou ter pensamentos sexuais inquietantes. As compulsões mais comuns incluem lavar, verificar e contar. Se você é um lavador, está constantemente preocupado em evitar a contaminação. Você evita tocar nas maçanetas das portas, apertar as mãos de alguém ou entrar em contato com qualquer objeto que associe a germes, a sujeira ou substância tóxica. Você pode passar literalmente horas lavando as mãos ou tomando banho para reduzir a ansiedade por estar contaminado. As mulheres têm essa compulsão com mais frequência do que os homens. No entanto, os homens superam as mulheres como verificadores. As portas devem ser verificadas repetidamente para dissipar as obsessões sobre ser roubado. Fogões são verificados repetidamente para dissipar as obsessões sobre iniciar um incêndio, ou estradas são verificadas repetidamente para dissipar obsessões sobre ter atingido alguém. Na contagem, você deve contar até um certo número
ou repetir uma palavra um determinado número de vezes para dissipar a ansiedade sobre danos que recaem sobre você ou outra pessoa. O toque é frequentemente acompanhado de depressão. A preocupação com as obsessões, na verdade, tende a aumentar e diminuir com a depressão. Esse transtorno também é normalmente acompanhado por evitação fóbica, como quando uma pessoa com obsessão por sujeira ou germes evita banheiros públicos ou tocar maçanetas. Às vezes, a evasão interfere no funcionamento social ou ocupacional da pessoa. A Organização Mundial de Saúde, OMS, classifica o toque entre as 10 condições mais incapacitantes em todos os transtornos. É muito importante perceber que, por mais bizarro que o comportamento obsessivo-compulsivo possa parecer, não tem nada a ver com ser louco. Você geralmente reconhece a irracionalidade e a falta de sentido de seus pensamentos e comportamentos e fica muito frustrado, assim como deprimido, com a sua incapacidade de controlá-los. O toque é diferente dos transtornos comportamentais compulsivos, como jogar e comer excessivamente. Pessoas com transtornos comportamentais compulsivos obtêm algum prazer de suas atividades compulsivas, ao passo que as pessoas com toque não querem realizar suas compulsões, exceto para reduzir o medo, e não obtêm qualquer prazer em fazê-lo. O toque costuma ser considerado um transtorno comportamental raro. No entanto, estudos recentes mostram que cerca de 2 a 3% da população em geral pode sofrer em graus variados de toque. Cerca de 1,5% realmente procura tratamento. A razão pela qual as taxas de prevalência foram subestimadas até agora é que a maioria dos pacientes tem sido muito relutante em contar a alguém sobre seu problema. As mulheres parecem ser afetadas um pouco mais do que os homens, mas os meninos são mais comumente afetados na infância do que as meninas. A idade média de início do toque é de 19 anos. O início dos sintomas normalmente é gradual. Sem tratamento, a remissão do toque na idade adulta é baixa, em geral inferior a 20%. Com um tratamento eficaz, a recuperação parcial a total é possível em até 60% dos casos. As causas do toque não são claras. Há algumas evidências de que uma deficiência de uma substância neurotransmissora no cérebro, conhecida como serotonina, ou uma perturbação no metabolismo da serotonina, está associada a esse transtorno. Isso é corroborado pelo fato de que muitos pacientes melhoram quando tomam medicamentos que aumentam os níveis de serotonina no cérebro. Também parece que as pessoas com toque têm atividade excessiva em certas partes do cérebro, como o córtex pré-frontal e o núcleo caudado. O toque tem um alto grau de hereditariedade, com 57% dos gêmeos idênticos apresentando sintomas do transtorno versus 22% dos gêmeos fraternos. Agora eu vou falar um pouco do transtorno de estresse pós-traumático, o TEPT, que ele também tem um capítulo próprio no DSM-5. O capítulo intitulado Transtornos relacionados ao trauma e ao estressor. Inclui vários outros problemas relacionados ao estresse. A característica essencial do TEPT é o desenvolvimento de sintomas psicológicos incapacitantes após um evento traumático. Foi identificado pela primeira vez durante a Primeira Guerra Mundial, quando se observou que os soldados sofriam de ansiedade crônica, pesadelos e flashbacks após semanas, meses ou mesmo anos após o combate. Essa condição passou a ser conhecida como neurose de guerra. O TEPT pode ocorrer em qualquer pessoa após um trauma grave, fora da faixa normal da experiência humana. São traumas que
produziriam medo intenso, terror e sentimentos de desamparo em qualquer pessoa e incluem desastres naturais, como incêndios, terremotos ou tornados, acidentes graves, como acidentes de carro, trem ou avião, e estupro, agressão ou outros crimes violentos contra você ou sua família imediata. Aparentemente, os sintomas são mais intensos e duradouros quando o trauma é pessoal, como no estupro e em outros crimes violentos. Mas a observação de outra pessoa sofrendo um trauma grave pode ser suficiente para induzir o TEPT. Mesmo saber que um evento traumático ocorreu com um membro próximo da família ou outra pessoa significativa pode ser uma fonte de trauma. Entre a variedade de sintomas que podem ocorrer com o TEPT, os 9 a seguir são particularmente comuns. Pensamentos repetitivos e angustiantes sobre o evento, muitas vezes intrusivos e indesejados, pesadelos relacionados ao evento, flashbacks tão intensos que você sente ou age como se o trauma estivesse ocorrendo o tempo todo, repetidamente, tentativa de evitar pensamentos ou sentimentos associados ao trauma, tentativa de evitar atividades ou situações externas associadas ao trauma, como desenvolver uma fobia de dirigir depois de ter sofrido um acidente de carro, entorpecimento emocional, estar fora de contato com seus sentimentos, perder o interesse em atividades que costumavam lhe dar prazer, sintomas persistentes de aumento da ansiedade, como dificuldade em adormecer ou permanecer dormindo, ou ter dificuldade de concentração, assustar-se facilmente ou ter irritabilidade e explosões de raiva, crenças negativas e exageradas como estou arruinado ou ninguém é confiável. O TEPT pode ocorrer em qualquer idade e afeta cerca de 9% da população em um momento de sua vida. Espero que esse episódio te ajude de alguma forma. As minhas pesquisas para essas informações eu utilizei o livro Vencendo a Ansiedade e a Fobia, Guia Prático, do Edmund J. Bourne. Se você quiser se aprofundar, fica aqui uma dica de livro. E se você gostou desse conteúdo, se fez sentido para você, se foi útil para você principalmente, por gentileza, compartilhe com todos os seus grupos, familiares, amigos, colegas de trabalho, que estejam sofrendo com ansiedade. Me siga também nas redes sociais. No Instagram eu estou como elainemoraes.oficial. Um beijo e tudo de bom.